Chegou o dia de nós finalizarmos a nossa série de mensagens de fruto do Espírito, que nós ficamos um bom tempo falando, e tiveram alguns cultos que foi pulando, passando, já virou quase, meu irmão, um negócio bem mais extenso. Mas na verdade, nós estamos aí falando sobre o fruto do Espírito, e hoje, como eu falei, nós vamos falar da última característica, que é muito preciosa, muito importante, que eu creio que realmente ela vai vir de encontro com as nossas vidas. Nós vimos na série de mensagem, para quem não pegou, se você quiser, você consegue ter acesso pelo Facebook nosso, Bola de Neve Foz, ou pelo meu canal do YouTube, Pitadas de Sal, minissérie Fruto do Espírito. Entra em playlist, você vai ver lá tudo que nós ministramos aqui. E nós na verdade falamos que Deus, Ele nos alcançou, nós fomos alcançados pelo Senhor, nós recebemos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, mas Deus, quando me alcançou e te alcançou, Deus espera algo de mim e de você. Ele espera que eu e você possamos nos abrir para sermos transformados, porque Deus não quer que eu e você possamos permanecer do mesmo jeito. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, Deus não deseja que os seus filhos, que tiveram um encontro com Ele, e agora fazem parte do reino dEle, venham permanecer ano após ano, da mesma maneira. Porque, por exemplo, eu nasci num lar cristão, mas eu gosto de falar que eu realmente voltei para os caminhos do Senhor em 2001, porque em 2001 eu parei de brincar, então voltei, e de 2001 para cá, eu consigo ver na minha vida, não apenas eu, mas também vejo a minha esposa, que me falando de coisas que já foram mudadas na minha vida, só que não parou aí, porque todo dia nós estamos sendo lapidados mais uma vez. Então quando eu olho para as nossas vidas, eu olho para a minha vida, eu vejo quanto Deus trabalhou. Então, se eu hoje aqui em 2021, indo para 2022, 20 anos depois, eu fosse a mesma pessoa, do mesmo jeito, as mesmas atitudes, alguma coisa estava errada comigo, não com Deus. Porque Deus espera daqueles que foram tocados por Ele, que haja mudança. Então, um marido, uma esposa, um jovem, um solteiro, um filho, filha, o que for, essa pessoa, se ela está anos na igreja, mas ela permanece da mesma maneira, ela precisa rever os passos dela, porque provavelmente alguma coisa não está correta. Porque Deus, Ele quer mover nas nossas vidas, sim ou não? Sim. Só que Ele vai fazer isso automaticamente? Não. Por quê? Ele fez a gente com livre escolha. Você tem livre-arbítrio, você escolhe. Então Deus nunca vai pegar a gente, vai arrastar a gente para fazer o que Ele quer. Na verdade, Deus, Ele vai querer mover, só que Ele também espera de nós uma atitude de mudança, de querer mudar. E quando nós falamos do fruto do Espírito, nós falamos de pessoas que se abriram para o precioso Espírito Santo, tocar a vida deles, e de dentro para fora eles terem uma transformação e terem uma mudança. Então quando nós queremos ver se um crente, ele realmente é um crente que está sendo mudado, vê o quanto do fruto do Espírito está crescendo na vida dele, vê quanto de amor ele tem, vê quanto de alegria ele tem. Se fosse hoje baseado na nossa alegria de hoje, a gente estava meio derrubadinho hoje, hein, gente? Hoje a gente estava frito, hein? Se fosse aqui antes da oferta ali, a gente estava de alegria, ó, só a graça. O quanto de alegria, o quanto de paz, o quanto de benignidade e bondade, nós falamos, o quanto de mansidão. Gente, quem foi ministrado nessa série de mensagens? Deixa eu ver. Gente do céu, eu apanhei muito. O último culto de mansidão, a minha esposa me esqueceu em casa. Ela me esqueceu. Ela no culto aqui, vamos adorar a Deus. Tchá, 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 tchá. De repente ela falou, cadê o meu amor? O pastor está onde? Daqui a pouco ela, mano, esqueci ele. A galera falou assim que saiu num pinote aqui, e eu ia pregar sobre mansidão. Então eu fui trabalhado até antes da mensagem. Meu irmão, minha sogra me olhou, falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, espero que sim. Porque ninguém nunca me esquece. Tipo, eu sou o cara que vai pregar na igreja. Tipo, eu só vou pregar. Então todos nós fomos trabalhados, não murmurei, não reclamei, mas foi a prova, falei, Jesus, agora eu entendi, eu estou vivendo a palavra, aleluia, na minha vida. Então aqui,
Todos nós fomos ministrados. Então, se nós queremos ver que alguém realmente que tem Jesus no coração e ela está mudando, você olha para ver o quanto o fruto do Espírito está crescendo nela. E isso é uma evidência muito clara. Por quê? Porque o fruto do Espírito, na verdade, ele trabalha o nosso caráter. Repete comigo: o fruto do Espírito trabalha o meu caráter. Então aqui nós temos isso claro, que o fruto do Espírito trabalha em meu caráter, trabalha dentro de mim, as minhas atitudes, as minhas ações, e nós falamos de muitas coisas aqui. Então nós vimos que todos nós temos uma guerra dentro de nós temos uma guerra em nosso interior. Nós temos o nosso espírito, que está ligado a Deus, que deseja fazer a vontade de Deus. Por outro lado, nós temos a nossa carne, nós temos os nossos desejos, que deseja realmente viver aquilo que agrada a nós e que não agrada a Deus. Então todo dia, dentro da minha vida, dentro da sua vida, existe uma guerra. Tem uma guerra, situações que vão acontecendo, pessoas que tiram você do sério, situações que de repente machucaram, magoaram você e por aí vai. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso desejo carnal, mas nós temos que aprender a viver pelo Espírito, para fazer aquilo que agrada a Deus e não o que agrada a nós. Então essa guerra, nós temos que ver que ela só é vencida quando nós alimentamos muito mais o nosso espírito, e isso é através do fruto do Espírito. Então em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, está escrito o que é o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e hoje nós vamos falar o último, que é domínio próprio. Então hoje a nossa última característica do fruto do Espírito é domínio próprio. Meu irmão, prepara a sua vida, aleluia, assim como eu preparei a minha. A palavra domínio próprio, ela tem um significado. A palavra domínio próprio no grego, essa palavra significa vitória sobre o desejo. Então, quando fala de domínio próprio, significa o quê? A vitória sobre o desejo. Então, quando fala de domínio próprio, está falando da vitória sobre o desejo. Aqui, se nós olharmos, essa palavra também significa autocontrole. Essa palavra também fala virtude de alguém que domina seus desejos e paixões. Aqui, se nós olharmos, meu irmão, é bem extenso, mas o termo que nós estamos falando aqui, ele se relaciona à autoridade sobre os nossos desejos carnais, aquilo que a nossa carne, o nosso eu deseja. Se nós olharmos, meu irmão, como por exemplo, pessoas que têm desejos sobre sexo impuro, glutonaria, bebedeira, fofoca, conversa vã, pornografia, masturbação, gritaria, barraco, eita glória, até vingança. Então tudo isso, quando fala domínio próprio é alguém, meu irmão, que tem que ter um autocontrole, tem que realmente vencer tudo isso que eu falei e muito mais. Ela tem que vencer as paixões dela, ela tem que vencer aquilo que grita dentro dela. E muitas vezes, meu irmão, existem coisas que gritam nas nossas vidas. Cada um aqui talvez tenha uma guerra diferente, talvez a minha é diferente da sua e a sua é diferente da minha. Mas cada um de nós temos uma guerra. E nós temos que ver se esse fruto, se essa característica do fruto do Espírito, domínio próprio, tem vencido nas nossas vidas. Será que eu tenho vencido os meus desejos, ou será que eu tenho me rendido aos meus desejos? Será que dentro de mim, o que tem ganhado? Se nós olharmos muitas pessoas aqui, nós olhamos na verdade algumas definições a mais, aqui essa palavra domínio próprio também fala de pessoas que conseguem dominar os teus impulsos, de pessoas que conseguem controlar os teus atos, as tuas emoções. E quando você tem o controle total do seu corpo, é quando nenhuma vontade ou vício consegue te dominar. Então, para você entender que você realmente está vivendo o domínio próprio na sua vida, é quando você consegue ver que mesmo as vontades batendo, você vence cada uma delas. Mesmo a nossa carne gritando para ir para um caminho completamente diferente, nós conseguimos vencer cada uma delas. Só que aqui nós estamos falando de domínio próprio, não é uma força do nosso braço. Não sou eu que produzo apenas, é o Espírito Santo que vem derramando e me fortalecendo, junto com o meu desejo de querer vencer
aquilo que está tentando me derrubar todos os dias. Posso ouvir um amém? Então aqui nós vemos isso. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, a parte B do versículo diz assim, coloca para mim por favor. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Provérbios, meu irmão, é um livro muito extraordinário. É um livro maravilhoso que você pode ler todos os dias. Então aqui o texto está falando que é melhor ter autocontrole ou domínio próprio que conquistar uma cidade. Se nós pensarmos, esse texto nos mostra que é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Se nós olharmos, hoje parece que infelizmente as pessoas inverteram. Hoje muitos, eles conseguem enxergar esse texto diferente, porque hoje muitos acham que o melhor é conquistar tudo, mas na verdade muitos deles não conseguem controlar os desejos e paixões que gritam diariamente. Então muitos aqui hoje nós vemos que estão vivendo totalmente diferente do que esse texto fala. Não tem o autocontrole, eles não conseguem, mas eles estão conquistando coisas, mas eles acham que por estar conquistando coisas, eles estão indo bem, quando na verdade muitas vezes não estão, porque eles estão se destruindo, estão destruindo pessoas do lado e por aí vai. Então aqui nós temos que ter muito cuidado e ficarmos atentos. Então hoje para muitos, o conquistar é a melhor coisa do que controlar. E agora, do que adianta sair conquistando coisas se a pessoa não consegue ter domínio próprio? Do que adianta ela sair conquistando coisas na sua vida se ela não consegue ter esse autocontrole? Se ela não consegue realmente na vida dela ter vitória nos desejos, ter vitória naquilo que grita, ter vitória naquilo que a vontade dela grita diariamente. Então do que adianta eu ter grandes conquistas na minha vida se eu não consigo ter esse domínio próprio, uma evidência do fruto do Espírito gritando dentro de mim? Por exemplo, um marido, do que adianta um marido ou uma esposa sair conquistando casa, carro, títulos, dinheiro, mas não conseguem se controlar e muitas vezes acabam até cometendo adultérios, acabam fazendo coisas que jamais Deus planejou para a vida de um casal? Então do que adianta a pessoa conquistar? Nossa, olha as minhas conquistas, olha o que Deus fez, olha o que aconteceu, legal, show, mas eu não tenho domínio próprio, mas não importa, mas eu estou conquistando as coisas. Então nós vemos que o texto fala, é melhor ter autocontrole, melhor ter domínio próprio do que sair conquistando tudo, porque muitos acabam até conquistando, mas pela falta de domínio próprio na sua vida, lá na frente eles vão arrebentar com tudo aquilo que um dia eles conquistaram na vida deles. E isso é algo muito sério que muitas vezes nós não enxergamos, muitas vezes nós não entendemos. É alguém que não consegue controlar, e ele está simplesmente trazendo destruição, ruína para a sua vida e para a sua família. Gente, é impressionante como as pessoas, elas aceitam o engano das trevas, elas acham que a atitude que elas estão tendo, elas estão sendo espertas, fazendo isso, mas na verdade não. Elas estão se destruindo, estão destruindo suas famílias, estão destruindo as suas vidas, estão destruindo os relacionamentos delas com Deus. Então nós não podemos nos esquecer de algo muito sério, que nós ainda vivemos nessa terra em um corpo carnal, e o nosso homem, o nosso velho homem, que nós abrimos mão um dia de não fazer mais a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, esse velho homem diariamente vai querer voltar para querer governar as nossas vidas. Então antes de nós termos Jesus no nosso coração, nós éramos governados pelas nossas paixões, nós fazíamos o que nós queríamos, da maneira que nós queríamos, do jeito que nós queríamos. Talvez muitos de nós fomos criados assim, ensinados assim, só que nós um dia encontramos o Senhor, e nós vimos que isso não agradava a Deus, então nós começamos agora a ter um processo de mudança. Só que esse velho homem que está em nós, que é a nossa natureza, diariamente quer voltar,
Então, diariamente, o nosso velho homem quer fazer aquilo que não agrada a Deus. E nós temos que orar ao Espírito Santo para que Ele nos ajude e nos fortaleça com domínio próprio, para que possamos vencer diariamente essas guerras e os desejos que batem diante de nossas vidas. Então, todos os dias bate. Gente, é todo dia. Bate de fazer algo que é da nossa vontade, de ver aquilo que não é para ver, de beber o que não é para beber, de comer o que não é para comer, que tem coisas que depende, como nós falamos ali de glutonaria, tem galera que passa do ponto. São coisas que nós temos que ver. Vitória no desejo. Então aqui nós podemos falar várias coisas. São várias coisas que nós temos que ver muito sério. O texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, ele fala um momento muito interessante. Deus está falando com Caim. Na verdade, o texto fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Presta atenção na pergunta, presta atenção. Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Qual que é o contexto aqui? Caim e Abel, eles foram criados, filhos de Adão e Eva. Eles sabiam como adorar a Deus. Só que Caim e Abel, eles foram trazer uma oferta diante do Senhor. Abel, ele trouxe das primícias do rebanho, e o Senhor se agradou de Abel e da oferta dele. Já ao passo de Caim trouxe depois de uns dias o fruto da terra. Então Caim trouxe uma coisa qualquer para Deus. Só que Caim sabia o que agradava a Deus, mas ele decidiu fazer aquilo que agradava a ele. E ele, por fazer daquele jeito, o texto fala que Deus não se agradou dele, nem da oferta dele. Aí o texto aqui, antes fala que descaiu o semblante de Caim. Caim ficou, tipo na nossa tradução de hoje, ficou mordidão, ficou nervoso, ficou com raiva. Você sabe quando alguém está chateado com você? Principalmente em casa o marido. Quando a esposa tem aquele olhar diferente, fala, casa caiu. Eu fiz alguma coisa que não agradou. Você vê que, meu irmão, quando está tretado em casa, você passa pela casa assim, ó. Quero nem ver. Vai na cama, relou? Não rela. Não rela. Você está tretado. E Caim ficou mordidão, porque Deus não se agradou dele. Caim ficou nervoso. Como assim, você não se agradou de mim? Aí Deus vem e traz esse texto. Deus fala isso para Caim. Ele fala assim, ó. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Põe para mim o texto, por favor, de novo aí, Carol. Então aqui, se você vê o texto, ó a pergunta de Deus: se procederes bem, não é certo que será aceito? Então para aqui. Essa pergunta já mostra exatamente o que Deus espera de nós. Deus espera que eu faça qualquer coisa de qualquer maneira, sim ou não? Não, Ele espera que eu faça aquilo que agrada a Ele, aquilo que é certo. Então talvez o que é certo para mim, não é certo para Deus. Eu tenho que ver realmente aquilo que agrada ao Senhor. Ele fala, cara, se você proceder certo, não é certo que você vai ser aceito? Aí ele fala assim, ó, todavia o pecado está batendo na tua porta, o desejo está gritando dentro de você. Resumindo, é como se Deus falasse assim, ó, Caim, você agiu errado. Dentro de você tem o desejo agora de fazer aquilo que é a tua vontade, mas e aí? Qual vai ser a tua atitude? Cumpre você dominá-lo. Você precisa decidir. E aqui eu vejo que muitas vezes nós oramos, Deus me ajuda, Deus move, show de bola, Ele quer mover, Ele quer agir, mas a pergunta que nós temos que responder é, e eu também quero mover para ter mudança na minha vida? Eu também quero, desejo que não mais o meu desejo carnal, aquilo que não agrada ao Senhor, vença, ou eu quero realmente falar, Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida? Então todos nós passamos por situações, passamos por momentos que o nosso desejo carnal vai gritar. Eu lembro de uma vez também, de uma vizinha nossa, lá de Curitiba, aquela moça, ela tratou a minha vida, que tem gente que parece que Deus envia para tratar, vou trazer para tratar você.
E ela, já contei as histórias, ela foi aquela moça que chamou de ladrão. Para quem não sabe, ela me chamou de ladrão nas entrelinhas, na caruda mesmo, assim, na caruda. Chamou. Ela foi aquela mulher que me encontrou. Nossa, eu passei em frente à igreja Bola de Neve, lá de Curitiba. Estão roubando bem, hein? Mano do céu. Eu queria voar na garganta, mas aí eu lembrei que nós é crente. E quase que eu fiz uma ligação para uns caras que não são crente. Mas eu lembrei que fazer isso também é treta. Não ia dar bom, ia dar BO, não é legal. Mas um dia, aquela moça tinha uma filha e a filha dela teve um filho. Infelizmente, teve um relacionamento com uma pessoa no rolê, teve o filho, e nós fomos lá poder ver, né, mano? Pô, trocar ideia, tal, conversar. A hora que nós estamos subindo, tá, pastor e eu, nós estamos subindo, ela olha, canetinha no colo, falei, nossa, parabéns, nasceu, que legal, que bom, a pastora do lado, ela vira para a pastora e fala assim, não é a cara do pastor? Enche-me até esmorrar. A hora que ela falou, eu olhei para a cara e eu falei assim, ó, eu entendi direito. Você está querendo dizer que o filho é meu? Eu não sabia. O que é? Eu fiquei tomado pelo Espírito e tive amnésia? Fiz caca na minha vida? Meu irmão, olha o comentário. Nem a cara do pastor. Não! Não é meu! Meu irmão, se a minha esposa não tem domínio próprio, aquela moça estaria com uma cirurgia no nariz hoje. Porque é uma cabeçadinha. Nem viu. Só o melado escorrendo, acabou. Nossa, meu Deus, chamou paramédico. Meu Deus. São pessoas que testam a gente. São coisas, meu irmão, que na hora, eu lembro que ficou um para o outro olhando, mas eu fiquei tão sem reação, que eu jamais ia esperar um comentário desse, jamais, mas ela me lança uma dessa que eu olhei e eu falei, Deus me ajuda a salvar essa vida, porque senão eu vou fazer o encontro dela com o Senhor hoje, Jesus me ajuda. Então são situações, que muitas vezes nós vamos ter que vencer o desejo de sair falando um bolo para a pessoa, sair xingando, sair descendo ferro, falando coisas que não é para falar, são coisas que gritam, são coisas que nós muitas vezes não imaginamos. Lembro de outra vez, para vocês entenderem, já estávamos casados, tinha acho que só a Bianca na época, se eu não me engano, a pastora foi para São Paulo, lá com a família, ficou um tempo lá, e eu fiquei sozinho em Curitiba. De repente, estou sozinho, entrei no banho, e vem um pensamento, você está sozinho, sua mulher está longe, você podia fazer alguma coisa para você ficar de boa agora, e começou a trazer à memória as coisas do meu passado, as tranqueiradas que a gente se enfia, e faz de caca, você podia dar uma aliviada agora, está meio tenso, e começou a vir aquilo, e aqui é o ponto aonde nós temos que vigiar, porque grita, a vontade que ele está trazendo de você poder cair, começa a ficar mais forte, porque você começa a alimentar aquilo, você começa agora a receber aquela seta, e começa a processar, 1 segundo, 2 segundos, e aquilo que era apenas um pensamento, agora virou um intento, e vira uma ação. Então era um pensamento, virou agora um desejo, e agora eu agi. Eu lembro que naquele momento, a hora que veio isso, parceiro, eu dei-lhe uma rajada de línguas, daquela, reparei para trás de mim, e já comecei a louvar, já comecei a adorar. Por quê? Porque são nesses momentos que nós temos que entender que o domínio próprio tem que gritar na nossa vida. O desejo está batendo para fazer a vontade da carne. Eu nem imaginava, nem pensava em nada, estou feliz com a minha esposa, com a minha família, mas por que vinha um pensamento daquele do nada?
Por quê? Porque ele quer levar a gente para a ruína. O inimigo quer destruir casais, famílias, solteiros, meninas, meninos, por aí vai. E gritar o desejo, vai gritar, mas nós temos que falar: Senhor, eu não vou aceitar isso, que o domínio próprio venha sobre mim, que a unção do Senhor venha sobre mim, que o Senhor me fortaleça. Não quero fazer aquilo que me agrada, mas eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do Senhor, porque eu sei que se eu fizer a minha vontade, o pecado vai entrar, e eu não quero que o pecado entre. Eu quero que a tua glória permaneça na minha vida, eu quero manter a tua unção, o teu poder na minha vida. Porque, Senhor, é melhor estar na tua presença do que satisfazer a minha vontade. É melhor estar tocado pela tua glória do que fazer a minha vontade. Então todos os dias você tem que falar: não mais a minha vontade vai governar, mas a presença, a unção e o poder do Senhor é que vai dominar minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Agora, claro que, alguns anos atrás, antes de imaginar casamento na minha vida, eu era vencido por esses desejos. Eu era vencido. Era vencido por porcaria de internet. Na época não tinha tanta internet, por revistinha preta e branca. Só os antigos vão saber o que é isso. Era vencido. Era vencido masturbação. Vencido. Pastor, está falando isso? Claro. Vencido. Era vencido por mentira. Quando a pastora me conheceu, eu tive depois confessar tudo para ela. Que a gente não era boy coisa nenhuma. Que a gente era tudo pobre e quebrado. Mentira em cima de mentira. Então, antigamente, eu era vencido pelos desejos carnais. Tantas coisas que governavam e gritavam dentro de mim, e infelizmente eu era vencido por cada uma delas. E aqui é horrível, porque mais uma vez eu estava sendo vencido pelos meus desejos. E sabe o que é interessante? Uma pessoa que acaba sendo vencida pelo seu desejo é uma pessoa que está com os olhos somente no momento, somente no agora. Ela não consegue pensar o que vai gerar no amanhã. Uma pessoa que deseja fazer a vontade dela, ela não consegue ter a perspectiva ou a noção do que vai gerar amanhã, da consequência que vai vir. Ela está pensando apenas no momento, ela está pensando apenas no agora, ela não consegue ver além, porque ela não sabe, mas ela está cega. Ela acha que está tudo bem, ela acha que está dominando tudo. A pessoa acha que tem controle, a pessoa acha que tem domínio, mas na verdade não tem, porque ela está sendo vencida dia após dia por aquilo, mas ela acha que ela tem controle, ela acha que ela domina tudo, e ela fala muitas vezes: eu vou conseguir, mas passa mais um tempo e não consegue. Eu lembro como esse ciclo acontecia na minha vida. Não, cara, agora chega, não, chega, não vai dar, chega, parou. Ficava um mês, 2, 3, um período, pum, de novo. Meu Deus, chega, não vai dar. E a pessoa não consegue entender que sozinha ela não vai conseguir vencer. Ela vai ter que realmente buscar ajuda. Ela vai ter que pedir ajuda. É o Espírito Santo quem vai mover na vida dela trazendo isso, mas ela também precisa pedir ajuda. Sabe por quê? Porque nós queremos muitas vezes fazer somente na força do nosso braço, nós queremos fazer do nosso jeito, mas nós temos que reconhecer que nós precisamos de ajuda. Então, quando você está com aquilo gritando, e você acha que está vencendo, mas passa um tempo, cai, passa um tempo, vem, puxa, eu fui vencido de novo, não deu, não apenas na área sexual, pode ser numa fofoca, pode ser até em comida. Gente, tem galera que é compulsivo de comida, a pessoa não consegue, e ela acha que não, nada a ver, cara, que eu curto comer, então vamos fazer um jejumzinho só na água de quarentinha? Mas pelo amor de Deus, não dá. Vitória no desejo. São várias coisas que nós podemos colocar aqui: ira, raiva, falar mal dos outros. Ai, pastor, caí de novo, fuzilei mais 2,
Como? Na língua. Vitória no desejo. Segura essa língua. Trava. São coisas que nós temos que realmente buscar ajuda, pois nós temos que reconhecer que precisamos, pois muitas vezes aquela voz do inimigo lá no fundo vem sussurrando: você vai falar mesmo? O que vão pensar de você? Você vai abrir mesmo? Você vai falar? Para que falar? Já foi, já era. Pede perdão só para Deus e acabou. Realmente, quem perdoa é Deus. Mas a pessoa até pede perdão para Deus no secreto, mas ela não consegue sair daquilo. Por quê? Porque ela ainda não pediu ajuda, ela não expôs. E nós vemos esse texto muito forte em Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 16. O texto diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então eu peço perdão para Deus, quem perdoa é Deus, mas quando eu abro para alguém, claro gente, de confiança, não vou pôr no Instagram, então galera, para geral aí, fizemos caca de novo, story, deixa um like aí, você está comigo nessa, aleluia. Não, você não vai fazer isso. Você vai procurar alguém de confiança e falar: cara, eu preciso de ajuda, eu tenho uma guerra dentro de mim, eu preciso, cara, eu quero vencer isso, eu não quero que isso mais governe a minha vida. Então você quer ser curado, então você pediu perdão para Deus para ser perdoado, mas quando você confessa os pecados aos outros, você está sendo curado, porque você está expondo aquilo que gritava dentro de você. A minha vida só começou a mudar quando eu comecei a praticar isso. As mentiras de casamento só começaram a mudar, porque homens, deixa eu falar algo para vocês, não só homens, mas mulheres, não existe mentirinha branca, não existe mentirinha para poder, eu vou falar aqui para não ter briga, meu irmão, não existe mentira, é mentira. A palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos por conhecer a verdade. Lembre de chegar para ela: vou te falar, estou mentindo, paguei boleto coisa nenhuma. Sabe aquele dia que eu falei que eu fui nada. Sabe o dia que eu paguei aquela conta, paguei nada. Comecei a abrir geral, falei: perdão. Confiança na hora desmoronou, ficou triste, tem razão, mas eu tive que reconstruir a confiança. E como que foi? Atitudes que começaram a trazer uma postura completamente diferente. Mas isso tem que ser uma decisão nossa, isso tem que ser um passo que nós queremos dar, para que Deus venha mover nas nossas vidas. Então nós olhamos, meu irmão, por exemplo, Davi, ele estava seguindo a vida dele, depois que ele pecou lá com a Betseba, vida que segue, ninguém sabe de nada, zip, fechou. Mas profeta Natan chega para ele e fala: Davi, parceirão, vou te contar uma história, Davi. Tinha um cara que tinha muitas posses, mas tinha outro que tinha só uma cordeirinha, e veio um viajante, e nessa que veio o viajante, aquele homem que tinha muitas posses, ao invés de pegar do rebanho dele, foi e pegou um único cordeirinho daquele homem, matou e sacrificou e deu para o viajante. O que tem que fazer com um cara desse, Davi? Davi fala: esse cara tem que morrer. Aí Natan fala para ele: pois é, esse cara é você, cara. Esse cara é você. Você tinha um monte de mulher, mano, tinha tuas mulheres aí, você foi pegar a mulher de Urias, cara. Por que você fez isso? Na hora, Davi fala assim, pequei contra o Senhor. E Natan fala para ele: o Senhor te perdoou. Então, primeira coisa, sempre vai ter perdão da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Sempre vai ter perdão. Só que nós não podemos esquecer que existem consequências. Porque Davi foi perdoado, mas a consequência veio na casa dele. Depois daquele episódio na vida dele, nunca mais teve harmonia no lar dele. Filho se levantou contra a casa, contra o pai, filho pegou filho, e mó treta. Então nós temos que pensar muito bem, não apenas no agora, mas principalmente no amanhã, o que vai gerar. Nós olharmos, meu irmão, quantas vezes nós somos vencidos por desejo. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas um dia eu pensei. Judas, que traiu Jesus. Eu achava que Jesus escolheu um traíra. Tipo assim, vou escolher 12 e um que vai me trair. Vou escolher, deixa eu ver, esse cara tem cara de que vai trair, cara. Chega aqui, eu vou escolher você vai ser o traíra.
Eu achava isso. Mais alguém achava isso? Deixa eu ver. Ou só eu achava isso? Vocês nunca pensam isso. Tem mais um que eu achava. Eu achava que Jesus escolheu traíra. Eu achava. Só que na verdade, não é isso. Judas se tornou traidor. Judas, ele foi escolhido pelo Senhor para estar na missão. Judas foi escolhido para estar junto com Jesus, para ir para frente. Ia se cumprir profecia? Claro que ia, mas o Senhor não fez Judas para o cara ser o traíra. Mas ele se tornou. Porque Judas, ele era o tesoureiro de Jesus. E o livro de João fala que Judas metia a mão no dinheiro de Jesus. Você sabia que o ministério de Jesus tinha mulheres de poder aquisitivo violento na época? Quando eu falo violento, poder aquisitivo alto, que financiavam o ministério de Jesus? Exatamente. As ofertas que nós trazemos aqui na hora do culto, os caras faziam igualzinho com Jesus, está tudo escrito na Bíblia. Mulheres de negócio, de posse, que financiavam o ministério de Jesus. Judas se tornou traíra, não por causa de moedinha, porque as mulheres, meu irmão, injetavam, a galera financiava, a galera abençoava. Quando fala de financiar, fala de ofertar no ministério de Jesus. E Judas, meu irmão, começou a ver o dinheiro e começou a meter a mão, roubava. Quando aquela mulher quebra o perfume para derramar no pé de Jesus, os caras falam, nossa, Judas falou, isso daí daria um bom dinheiro, quase 1 ano de salário, que desperdício. Aí João fala assim, ó, ele não falava por causa dos pobres, porque Judas falou assim, nossa, podia dar para os pobres. João fala assim, ele não falou por causa dos pobres, ele falou porque ele tomava o dinheiro de Jesus. Agora o texto fala, em Lucas capítulo 6, versículo 16, depois você pode até ler em casa o 14 e o 15, eu fiz um quiz esses dias, estou brincando agora, fazendo um Reels lá, de quiz bíblico. Eu fiz umas perguntas, gente, às vezes a gente se assusta com as respostas básicas, hein? Quem que foi o substituto de Judas? Judas teve substituto? Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, 2 não eram discípulos. Sério? Para mim estava todo mundo envolvido. Não tem. E aqui em Lucas 6,16, ele vai falando quem são os 12. Até que ele chega aqui, ele fala assim, ó, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. O desejo foi batendo na vida de Judas, e ao invés dele dominar, ele cedeu, e ele começou a pegar aquilo que não é dele. Ele começou a enfiar a mão naquilo que não é dele. Ele começou a agir de forma ilegal, de forma que não é bíblica. Ele estava roubando. Então aqui nós vemos várias coisas acontecendo, e é interessante, meu irmão, por quê? Porque quando a pessoa tem essa atitude, muitas vezes ela não percebe, mas um abismo vai chamando o outro abismo. É o que está escrito no Salmo 42, versículo 7, um abismo vai chamando o outro abismo, e a pessoa não percebe que ela está sendo vencida, porque agora ela se torna escravo daquele que venceu. Então quando você vê 2 de Pedro 2,19 a parte B, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor, ou seja, aquele que é vencido pelo desejo dele, fica escravo do desejo dele. Por isso que nós ficamos num ciclo, quero sair mas não consigo, quero sair mas não consigo, e aquilo vai chamando. Você conhece pessoas que ela deu um passo que ela deu, ela não consegue voltar, mas ela acha que ela está dominando tudo, mas não está, ela está debaixo de escravidão, está sendo escravo daquele desejo, daquela situação, e ela não percebe, mas ela está indo, ai meu Deus, ela não percebe, até que um dia ela realmente tem que reconhecer, cara, eu preciso ser tocado pelo Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Então eu não sei você, mas essa noite nós temos que falar, chega, não mais os meus desejos vão gritar na minha vida, não mais a minha vontade vai me governar. Senhor, me dê domínio próprio para lidar com a minha família, para lidar com o meu marido, para lidar com meus negócios, para lidar com finanças, para lidar com as minhas emoções. Me dê domínio próprio, me ajuda, me fortaleça. Eu preciso que o Senhor trabalhe dentro de mim. Eu não quero mais que esse ciclo continue acontecendo na minha vida. Eu não quero, legal, passou 1, 2 meses, caí de novo, não, legal, 1, 2 meses, foi de novo, não, eu quero dizer chega na minha vida, eu quero dizer basta, porque eu quero ser alguém que agrade ao Senhor, eu quero ser alguém que viva a tua vontade, eu quero ser alguém que vença o desejo, e não mais é governado pelas paixões, porque a tua glória tocou a minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte.
Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele fala assim: e todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O Senhor espera que eu e você possamos ser transformados todos os dias. Então talvez hoje aqui, você vai olhar para a sua vida, e você vai ver quantas coisas, infelizmente, você não tem conseguido vencer. Você tem se esforçado, mas infelizmente você não está vencendo. Cada um aqui pode ser uma guerra diferente. Um pode ser numa área, outro pode ser em outra. Um pode ser pornografia, outro pode ser masturbação, outro pode ser relação sexual ilícita antes de casar e sai na geral. Outros podem ser as emoções, outros pode ser financeiro, outros pode ser comida, pode ser bebida, pode ser um monte de coisa. Só que nós temos que decidir, como eu quero viver? Como eu quero viver? Eu preciso falar, chega, deu. Talvez alguns gritam vingança, ódio, raiva, fazer na mesma moeda. Não, você vai ter que vencer isso. Chega, essa não é a vontade de Deus. O pecado bate na porta, cumpre você dominá-lo. Mas agora, se nós formos sozinhos, a gente não vai aguentar. Mas por isso que quando Paulo fala, somos transformados de glória em glória, sabe o que é isso? É mais ou menos um culto como hoje. Nós estamos aqui, está recebendo essa palavra e com certeza de alguma forma está ministrando uma área específica no seu coração. E você talvez assim como eu, já olhei várias áreas e falei, Deus, eu preciso da sua ajuda. E a glória do Senhor vem sobre você hoje e começa a tocar na sua vida hoje. Mas amanhã nós precisamos buscar mais uma vez, para que a glória do Senhor venha e nos fortaleça mais uma vez. Sabe por quê? Você não serve um Deus que deixa você sozinho no meio do campo. Você não serve um Deus que esqueceu de você. Você serve um Deus que fortalece você, que direciona você, que ajuda você. Ele deixou o precioso Espírito Santo dentro de você, para que você possa entender. Ele quer que você vença cada um desses desejos. Ele quer que você viva algo diferente. Ele não quer que você fique de ciclo em ciclos. Ele quer que chega, esse ciclo vai acabar, esses desejos não vão mais bater e vão te vencer. A hora que bater, você vai dizer, não mais o meu desejo vai governar, o que vai me governar é a glória de Deus, porque eu aprendi a ser transformado de glória em glória. Senhor, eu abro meu coração, Senhor, eu me rendo completamente a Ti, é a Tua vontade na minha vida, é o Teu querer na minha vida, muda aqui de dentro, vem transformando a minha vida, chega de palavras, de imagens que querem me controlar, me dominar, me levar para o pecado. A partir de hoje, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória, eu quero a Tua unção. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida hoje, que a bênção e a unção do Senhor venha sobre você, que a glória do Senhor venha te fortalecer, que a presença do Senhor venha te ajudar, que o desejo da carne não venha mais governar a tua vida. Você vai ser governado pela glória, pela unção, pelo poder do Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Isso tem que estar no nosso coração. Olha quantas coisas que nós aprendemos nesses cultos. Olha quanta coisa que tem na palavra de Deus. Claro, eu não vim aqui, como eu sempre falo, atacar pedra. Eu sou o primeiro. E aqui eu vou dar uma dica para você. A hora que você vencer cada uma dessas, em nome de Jesus, amém? Você nunca mais pode abaixar o escudo. Nunca mais, repete comigo, nunca mais eu vou abaixar o escudo, porque todo mundo que eu converso, diversas áreas que caíram, eu pergunto, quando foi que você caiu? Eu já sei qual é a resposta, mas eu quero ouvir da pessoa, quando eu achei que eu estava bem, porque a pessoa faz o quê? Relaxa, você não pode relaxar. A minha, sua frase tem que ser quase a frase dos caras que são dependentes, meu irmão, de droga. A gente conversa com a galera e tal, glória a Deus mais um dia, 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 glória a Deus mais um dia. Desconfio da sombra, está estranha essa sombra,
para trás de mim. Você percebe, você luta, você guerreia, você não abaixa o escudo, você persevera, você fica firme. E eu fecho com um texto aqui, eu vou ler, ele vai ser extenso, mas eu quero que você pegue tudo, para a gente poder finalizar. Pedro diz assim, 2 de Pedro 1, versículo 3, Deus com seu poder divino, presta atenção, Deus com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Então pega isso aqui, ó. Tudo do que você precisa para ter uma vida de devoção, Deus tem para você. Já está para você. Já está para você. Você precisa tomar posse disso. Ele, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes, preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então Deus traz algo para as nossas vidas, para que possamos sair dos desejos humanos, carnais, as promessas do Senhor, para vermos aquilo que tem que agradar a Ele. Verso 5, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo. Esforcem-se ao máximo. Porque aqui, gente, eu escuto muita gente falando assim, pastor, eu quero mudar, mas o que você está fazendo para mudar? Você tem orado? Não dá. Você lê Bíblia? Às vezes. Vai no culto? Um dia sim, um dia não. Está se esforçando, gente? Sim ou não? Não está. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Verso 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, presta atenção nesse texto. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, 9, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos. Olha o que ele está falando. Então, quando eu e você, nós fazemos domínio próprio, excelência moral, tudo isso crescer nas nossas vidas, nós estamos bem, nós estamos crescendo. Agora, quando nós deixamos de exercitar, de crescer nessas áreas, ele fala isso, ele fala que somos improdutíveis e não somos úteis. Não, perdão, ele fala que nós somos cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Então, por que muitos de nós tropeçamos? Porque nós temos que olhar para texto como esse e ver o quanto de domínio próprio tem crescido na minha vida. O quanto de excelência moral tem crescido na minha vida. O quanto eu estou me abrindo e desejo ser mudado. Porque, gente, é muito fácil eu falar assim, ó, não vou mudar e assim mesmo e já era, vida que segue. Não, isso é uma desculpa de alguém que não quer ser mudado. Porque se eu e você falamos isso, nós estamos falando para Deus que Deus não tem o poder suficiente para transformar a gente. Nós estamos chamando Ele de mentiroso. Na verdade, a pergunta que eu faço para você é a que eu fiz para mim, que mudou meu casamento e minha vida com Deus. Você quer mudar? Você deseja mudar? Só nós pensarmos, a maneira que eu estou levando a minha vida até hoje, está me conduzindo para onde e eu estou vivendo como? O que tem gerado em mim? Pastor, está me destruindo. Então, vamos parar de agir assim. Vamos buscar uma mudança. E nós precisamos que o fruto do Espírito cresça nas nossas vidas. Então, nesses cultos que nós tivemos, nós finalizamos aqui a série do fruto do Espírito, que precisa crescer na minha e na sua vida, porque Deus quer ver os teus filhos e filhas transformados. O Senhor quer ver você com uma alegria plena.
O Senhor quer ver você com um amor extraordinário no teu peito, batendo, queimando. O Senhor quer ver a tua família viver na plenitude e a bênção do Senhor. O Senhor quer ver os teus negócios, meu irmão, crescendo, meu irmão, maravilhosamente. O Senhor quer ver as tuas finanças romperem. O Senhor quer ver o teu emocional, meu irmão, maravilhoso. Ele quer ver você realmente com uma família abençoada, mas tudo vai depender da atitude que nós estamos tendo a cada dia. Então nessa noite, é uma noite nós abrimos o nosso coração e falarmos: Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Seu toque, nós queremos o Teu agir nas nossas vidas, nós queremos ser tocados pelo Senhor. Você crê nisso? Aplauda Ele bem forte. É hora de você clamar a Ele para Ele te encher, para ter uma mudança, uma transformação no seu interior. Uma mudança e uma transformação no seu interior. Você talvez tenha as suas guerras, cada um aqui tem a sua guerra, e você vai ter que olhar para a sua vida, e falar assim: cara, como que eu estou vivendo? Quais são as batalhas que talvez eu estou cedendo, estou sendo vencido? É hora de falar: chega, mas pastor, eu tenho tentado, eu sei, cara, que é horrível esse momento, que parece que você se esforça e nada muda, é horrível, mas hoje é o dia talvez de você se abrir de um jeito como você nunca se abriu antes, de você se render como você nunca se rendeu antes, de você se lançar nos braços dele e falar: Senhor, me ajuda. Está gritando a minha vontade, mas você vai dizer: chega, não mais vai me governar essa minha vontade, porque eu quero a glória, a unção e a presença do Senhor. Eu quero a glória, a unção e a presença do Senhor. Eu quero ser cheio. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. É de glória em glória, então que a tua presença venha sobre mim. É de glória em glória, então que a tua presença venha sobre mim. É de glória em glória, então me encha, me transforme, me ajuda, fortaleça a minha mente, fortaleça meus pensamentos, me guie, me direcione, Senhor.